Olá, vamos relembrar alguns conceitos? Vocês lembram quando falamos sobre recursos renováveis e não renováveis? Fontes de energia. Lembram disso? Ai, professora, eu não lembro. Não tem problema. Vamos relembrar juntos. Sempre quando eu falar de fontes renováveis, o próprio nome diz que se renova, ou seja, é o que as pessoas têm em mente, que são aquelas que não se acabam. Ou seja, é quando eu falo lá da energia eólica, da energia hidrelétrica, da energia geotérmica, até mesmo a de biomassa. Então, fontes renováveis são todas essas e outras mais. Quando eu falo das não renováveis, eu falo lá, olha, dos combustíveis fósseis, da energia nuclear, ou seja, é aquela que a gente tem em mente que são aquelas que acabam, tudo bem? Só que quando eu tenho essas duas, vamos botar assim, agindo concomitantemente num determinado local ou no mesmo local, eu chamo de matriz energética mista. Ou seja, é quando eu falo das fontes renováveis e das não renováveis. Tanto que ele vem conceitua para vocês que conjunto de todas as fontes de energia utilizadas por um determinado local. E aí, quando eu falo de fontes energéticas, fonte de energia renovável e não renovável, eu me remeto à cartilha da ONU. Em um dos artigos lá, um dos conceitos lá, ele vem e conceitua para você de energia limpa e sustentável, moderno e o preço acessível à energia a todos. Ele vem e complementa que é necessário que haja o equilíbrio entre essas fontes energéticas. Fontes de energia renovável e não renovável. Oi? E aí, se eu falo de energia, eu falo logo de cálculo, eu lembro logo da energia que a gente gasta quando a gente toma banho lá, olha, de meia hora, e a mãe da gente fica lá, desliga o chuveiro, olha a luz, vou gastar muito, vambora, não demora. Por quê? Porque nós temos, o cálculo. Quando eu falo de energia, eu falo de potência vezes tempo. É quando eu venho e coloco lá, olha, eu falo lá que um computador de 150 watts, na potência de 150 watts, trabalha 10 horas por dia em um mês. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os 150, multiplicar pelas 10 horas e multiplicar por 30 dias, porque um mês tem 30 dias. Então, foi o que eu fiz, 150 vezes 10 vezes 30. Me deu o cálculo lá, me deu o valor, desculpa, de 45 mil watts. Só que a cada 1000 watts eu tenho 1 quilowatt. Então, eu posso colocar a resposta 45 mil quilowatts, 45 mil watts, desculpa, ou 45 quilowatts. Oi? E quando eu falo de energia, eu também posso falar, olha, quando eu falo de cálculo, desculpa, eu posso falar também, de joule. Se eu falo joule, eu falo que é o watt vezes segundo, ou watt por segundo. É quando eu tenho, olha, uma lâmpada trabalhando 60 watts em 120 segundos. Nesse caso, é só, olha, multiplicar 60 vezes 120, 7.200. Professora, mas aí o problema lá me deu o valor, me deu o tempo, mas me deu o tempo em hora. Como eu vou fazer isso? Você vai pegar a hora e passar para segundos. Como assim? Uma hora tem 60 minutos, não é isso? Um minuto tem 60 segundos. Então, você vai colocar
60 vezes 60. E você vai ter a quantidade de segundos a cada 1 hora. Ah, mas ele me deu 10 horas. Você vai fazer o cálculo também. Você precisa passar, se eu falo de joule, você precisa passar para segundos. Foi? Porque joule é o watt por segundo. Foi? Passando de energia para reino Plantae. E aí, se eu falo do reino Plantae, eu falo de 4 classificações ou divisões. Eu falo lá, olha, das briófitas. Lembra lá do musgo? Lembra lá daquele que a gente falava que era um matinho, um veludinho que escorregava na pedra e a gente sempre batia o bumbum na pedra quando a gente entrava na cachoeira? Então, vamos lá. Aquele ali é um musgo, é uma briófita. E por que aquele tamanho tem um histórico? Todas as briófitas são avasculares, ou seja, não possuem vasos condutores de seiva bruta e seiva elaborada. E devido a essa situação, o tamanho dela tem que ser pequeno. Por quê? Tem que ser pouco, tem que ser tamanho reduzido. Porque o transporte de substâncias é feito célula a célula. E, consequentemente, esse transporte é lento. Se eu tivesse uma planta, vamos pensar numa árvore frutífera, sem vasos condutores. Da raiz até chegar às folhas, a raiz já estava seca, não é isso? Então, tem esse tamanho reduzido por isso. São avasculares e não possuem raízes, caules e folhas, e sim rizóide, filóide e caulóide. Melhorando um pouquinho, eu tenho as pteridófitas. Quando eu falo das pteridófitas, eu já falo das plantas vasculares. Porém, ainda dependem da água para a reprodução. Que a gente fala aqui, o gameta masculino nada de encontro ao gameta feminino. Eu falo lá das samambaias. Melhorando mais um pouquinho, eu já falo das gimnospermas. Tanto que eu coloquei aqui para vocês, ao lado da palavra gimnospermas, da classificação gimnospermas, eu coloquei, olha, semente. Quando eu venho e falo das sementes, eu falo que ali, é o principal, vou botar assim, é o marco da evolução das plantas, onde eu passo a ter, nas pteridófitas, como eu já tenho uma planta vascularizada, as briófitas eram avasculares. Quando eu falo das pteridófitas, eu já falo das plantas vasculares. Possuem raiz, caule e folhas. Quando eu venho para as gimnospermas, que eu tenho um marco vamos botar assim, do processo de evolução, eu já falo das sementes. Então, vamos lá. Se eu falo de rizóide, filóide e caulóide, eu falo das briófitas avasculares, os musgos. Se eu falo das pteridófitas, eu já falo das plantas vasculares, eu já falo de raiz, caule e folhas. Se eu venho e melhoro mais um pouquinho, eu falo das gimnospermas, eu continuo a falar das plantas vasculares, que agora não dependem da água nem para reprodução, e eu já falo de raiz, caule, folhas e sementes. Melhor ainda, como por exemplo o pinhão. Melhor ainda, eu falo das angiospermas, que são aquelas que eu falo que são as plantas completas. Elas são vascularizadas, elas não precisam da água para reprodução, e eu já falo de frutos. Eu falo de raiz, caule, folhas, sementes, flores e frutos. Angiospermas, se apareceu a palavra frutos, eu já sei que o texto está falando das angiospermas. Se no texto falou sobre sementes, eu já sei que estão falando das gimnospermas. Se falou de raiz, caule e folhas, eu já sei que estão falando das pteridófitas. Se
Se falou de rizoide, cauloide, filoide, falou das briófitas. Foi? E aí, a gente passa, ó, por reino animal, principalmente quando eu venho falando, ó, dos cordados. Quem são os cordados? Peixes, répteis, anfíbios, aves e mamíferos. Só que o que vai interessar para a gente aqui relembrar é em relação à reprodução. Vocês lembram da reprodução? Reprodução e fecundação? Coloquei aqui para a gente, ó, relembrar. Aqui, ó. Se eu falo dos peixes, eu posso falar dos peixes ósseos ou dos peixes cartilaginosos, que eles se subdividem. Se eu falo dos peixes ósseos, eu falo da fecundação externa. Se eu falo dos cartilaginosos, eu falo da fecundação interna. Se eu vou falar dos anfíbios, eu falo que eles são reprodução. Já botei direto. Anfíbios, eu falo da fecundação externa. E aí, subindo mais um pouquinho o papel para vocês acompanharem, se eu estou falando dos répteis, eu dividi aí, olha, cobras e lagartos. Se eu falo de cobras e lagartos, eu já falo lá, olha, que eles são ovovivíparos. Se eu falo da maioria, eu já falo que eles são a maioria ovíparos com fecundação externa. Se eu falo das aves, eu falo que eles são ovíparos. Deixa eu parar aqui a folha. Aqui. As aves são ovíparos. Eu falo do desenvolvimento direto e fecundação interna. Professora, relembra para mim fecundação interna e externa. Primeiro, o que é fecundação? Eu falo que a fecundação é quando eu tenho lá o espermatozoide com o óvulo se unindo. Então, o que a gente fala de fecundação é a união do óvulo com o espermatozoide, não é isso? Quando isso ocorre dentro, interior ao corpo, eu falo que é fecundação interna. Quando ocorre fora, externamente, fecundação externa. E desenvolvimento? Qual a diferença do desenvolvimento direto para o indireto? A gente fala o seguinte, ó, bebê da espécie humana, por mais que a gente fale que todos nascem com cara de joelho, mas quando a forma jovem do bebê nasce se assemelhando à forma adulta, eu falo que é desenvolvimento direto. Direto. Quando passa pelo estágio larval, espermatozoide parece uma larva, mas não é. Espermatozoide é um gameta, gameta masculino. Quando passa pelo estágio larval, por exemplo, a mosca, eu já falo que é desenvolvimento indireto. Direto, forma jovem que se assemelha à forma adulta. Indireto, tem uma interrupção, tem um intermeio, a forma larval. Tudo bem? E para os mamíferos, eu coloquei aqui, olha, os placentários, para a gente chamar a atenção aqui, olha. Quando eu falo dos placentários, eu falo que é o grupo de maior sucesso evolutivo na classificação dos mamíferos. Tudo bem? Quando eu venho e falo o seguinte, ó, que a gestação ocorre, a gestação dos filhotes ocorre lá dentro de uma, vamos botar assim, que chamam de bolsa, que a gente pode chamar, que nós iremos chamar de placenta. Por isso, essa é a denominação placentários. Não que os mamíferos só possuam os placentários, mas quando eu venho falando dos mamíferos, eu falo da escala evolutiva dos mamíferos, a gente sempre vai se remeter aos placentários, que é a grande escala evolutiva. E aí, para a gente finalizar, as regras da nomenclatura. É quando lá os seres são nomeados. O primeiro aí eu coloquei binomial ou binominal, ou seja, possuem dois nomes. Eu sempre coloco esse exemplo, ó, Maria.
Maria tem tudo quanto é lugar. Débora tem tudo quanto é lugar. Joaquim, Pedro, João. Então, a gente tem um nome e um sobrenome, não é isso? Vamos passar isso para os seres, não a espécie humana, mas para os seres no geral, quando são descobertos. Eles precisam ter dois nomes, onde o primeiro nome é o gênero e o segundo a gente fala que é o epíteto específico, que alguns chamam de espécie. O primeiro nome, que é o gênero, tem que vir com a inicial maiúscula. O segundo nome, que é o epíteto específico, tem que vir com a inicial minúscula. Coloquei latinizado também, que é a língua que a gente vai... Professora, eu preciso saber latim? Não, porque você não vai colocar nome na espécie. Você vai estudar, você vai relembrar. Os nomes já existem. Aí eu coloquei itálico. Aqui, ó. Itálico, caixa alta ou sublinhado. Eu falo o seguinte, o nome dos seres tem que vir destacado no texto. E como se destaca? Se eu estou digitando, eu falo que eu coloco ele em itálico ou coloco ele em caixa alta, porque assim eu estou destacando esse nome. Não é um nome normal, vamos botar assim, é o nome de uma espécie, não é isso? Então eu preciso destacá-lo. Se eu vou destacá-lo, eu destaco desse jeito quando eu estou digitando. Se eu estou escrevendo à mão, que a gente chama de manuscrito, eu vou sublinhar. Mas como eu vou sublinhar? Uma linha direta? Não, porque são dois nomes binominal. Então, eu preciso sublinhar o gênero, dar um espaço e sublinhar o epíteto específico. E tem inúmeras outras regras aí para a gente relembrar, mas essas aqui são as principais. Tudo bem? Conseguimos dar uma pincelada, conseguimos dar uma relembrada na matéria. E agora vocês vão fazer, através dessa aula de relembrar esses tópicos, vocês podem fazer a avaliação, tudo bem? A avaliação diagnóstica. Um beijo, fiquem todos com Deus. Até a próxima.